Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Deus seja louvado mais uma vez nessa manhã. Para mim é um privilégio nessa manhã estar aqui com os irmãos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Mota, viu? Mas na verdade meu nome não é Mota. Meu nome é outro nome, mas eu não gosto do meu nome, então eu só me apresento como Mota. Tá certo? Então, agora, quando é uma bênção, aí falo o meu nome, aí eu falo, sou eu. Mas, se não for assim, mas eu não suporto o meu nome. Não gosto, e é assim, não é um nome que você vai dizer assim, não tem nada demais do seu nome. Eu sei que você já ficou curioso. Eu já sei que você já ficou curioso, né? Mas o meu nome é Cosme. Meu nome é Cosme. Aí você vai falar assim, mano, nada demais, só porque tem a ver com Cosme Damião? Não, não tem nada a ver com Cosme Damião. Porque a minha família, a vida toda foram espíritas. E eu nunca gostei do nome. Minha mãe podia ser mais... Tem gente que é criativo demais. Coloca nome muito complicado. E tem gente que é pouco criativa. Minha mãe foi pouco criativa. Colocou um nome muito comum. Então eu não gosto do meu nome. E nessa manhã, junto comigo, está a minha esposa. Inclusive, é a terceira pessoa mais bonita da igreja. E aí você já deve estar se perguntando, por que a terceira? Por que a terceira? A primeira pessoa mais bonita quem é? É Jesus, né? Mas por que Jesus é a primeira pessoa mais bonita? Porque Jesus é o cabeça da igreja. Mas a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher. Então a segunda pessoa mais bonita sou eu, que sou o cabeça da mulher. Eu sabia. Eu sabia que você ia ir, viu? Mas eu tenho uma boa notícia. Então, mas eu tenho uma boa notícia para você. O homem é o cabeça da mulher, mas a mulher é o quê do homem? É o pescoço. Por quê? É o pescoço que controla quem? A cabeça. Então o homem só pensa que manda, entendeu? Ele só pensa que manda. Você já viu aquele camarada que chega assim, olha, desesperado? Tá desnorteado. Aí fala para ele, irmão, o que foi, amigo? A mulher foi embora, perdeu o pescoço, a cabeça fica como? Não tem pescoço, não. E isso já é de família, eu já quase não tenho, né? E mesmo, então se perder aquilo aí, eu estou perdido, irmão. Então, Deus seja louvado nessa manhã, eu também estou aqui. E detalhe, tá? A minha esposa, ela vai se apresentar para você como Célia, mas o nome dela também não é Célia. Ela também não gosta do nome, não, viu? Ela também não gosta do nome, o nome dela também não é Célia. Tanto que às vezes ela até esquece que o nome dela eu não vou falar. Não vou falar, mas é nome comum, viu? O nome dela é Maria Célia, mas ela só chama... Perguntar para ela qual é o seu nome? Célia. Aí eu tenho meu filho, alguns aqui conhecem, que é conhecido da igreja. Chama-se Christopher, mas não gosta também do nome agora. Não, ele também não gosta do nome dele. Eu falei, em casa é um problema de nome. Nome lá em casa é um problema. Mas Jesus vai estar... Hoje a gente vai ver como Jesus vai resolver até isso na nossa vida. Jesus vai resolver, irmão, sabe por quê? Porque pai e mãe não sabem botar nome. Não sabe. E eu vou explicar mais tarde para você por que não sabe. Que se soubesse, Deus não ia fazer uma promessa. E você vai entender que pai e mãe não sabem botar nome. E eu trouxe também comigo, ali o meu irmão Ailton, que é o nosso amigo, irmão, né, foi batizado há pouco tempo, né, e a nossa irmã Marinete também, que foi batizada há pouco tempo. E as duas, irmãos, as duas menininhas ali que é um problema. Pensa num homem ruim de gravar nome. Pensa. Uma eu sei. Não, fala da mais difícil, o nome da mais difícil. Cauane, olha só. Cauane, aí você pensa assim, bom, se essa aqui é Cauane, a outra é, aí, Maria. Viu, não fala que pai e mãe é um problema? Aí ele botou Cauane em uma, aí na outra ele foi e chamou Maria. Mas pera, são gêmeas. Tá vendo? Mas, irmãos, esses nossos irmãos que estão conosco, eles batizaram há pouco tempo, mas até hoje, né, eu continuo fazendo estudo bíblico com eles. Eu não deixei não parei com o estudo bíblico. Por isso que eu falei com a irmã que hoje eu viria pregar, mas só depois da classe bíblica que eu tenho lá na igreja.
E é com eles e mais outros irmãos. Então, assim, enquanto eles estiverem na nossa igreja, e eu creio eu que vai ficar até Jesus voltar, eu vou estar acompanhando eles com estudo bíblico. Porque, irmãos, aquilo que Deus nos deu, Deus disse para a gente fazer o quê? É dando que? É para eu? Tá, então a luz que Deus me deu, eu tenho tentado passar para eles. Por quê? Se qualquer atitude errada que eles fizerem, os irmãos, alguém vai falar assim, rapaz, ó, aquele fulano que você tem o estudo bíblico para ele, estava fazendo isso e isso, hein? Ele vai dizer que o culpado é você, viu, professor? Ele vai dizer que o culpado sou eu. Então, a gente procura continuar estudos bíblicos e orientando nos ensinamentos que Deus nos deu. Então, para nós é um privilégio estar aqui nessa manhã. Meu filho ficou meio chateado que ele queria vir também, mas eu falei, olha, agora o carro não cabe, viu? Ah, mas eu falei, não coube. Aí ele ficou meio chateado que ele não pôde vir. Me Deus seja louvado nessa manhã, irmãos, é um privilégio estar aqui com vocês. E nessa manhã Deus tem uma mensagem para nós. Vocês estão vendo ali, não estão? Vocês estão vendo ali uma imagem, mas a mensagem ainda não é aquela não. Aquela ali só está dizendo o seguinte, olha, a mensagem hoje é para você, tudo que eu vou falar é para você pensar, tá certo? Tudo que eu vou falar aqui hoje, é para eu quero que você pense em tudo que eu vou falar. Porque nós temos uma dificuldade, irmãos. Nós temos uma dificuldade. Nós ouvimos as coisas, mas muitas vezes a gente não meditamos naquilo. Nós não paramos para pensar no que a pessoa está falando conosco. Então hoje, a mensagem que eu quero que você pense. Sabe, irmãos, essa semana, eu fui a um velório, o enterro de uma irmã da minha igreja. E o filho dela é um pastor metodista. E eu fui para esse velório. Irmãos, e ao chegar lá, o pastor, então, ele começou a falar algumas coisas. E ele começou a tentar confortar o coração dos familiares. Você sabe que, numa situação dessa, a gente dificilmente tem uma palavra que possa confortar o coração de alguém. E esse pastor, então, ele começou a falar palavras bacanas, bonitas, para confortar o coração dessa pessoa. E eu fiquei ouvindo, ali ele falando, e uma coisa ele falou assim, a nossa irmã agora está num lugar melhor do que o nosso. Nossa irmã agora está lá na glória com o Pai. Ela está lá no céu. E eu fiquei ouvindo aquilo. E ele continuou falando. Depois ele passou a passagem para o outro pastor. E o outro pastor também. Ele abriu a Bíblia, lá em João 14, e leu de 1 a 3. Crede em Deus, crede no Pai, crede em mim também. Né? Não se turbe o vosso coração, na casa do Pai tem muitas moradas, e eu vou lá e vou vir buscar vocês. E aí ele começou a falar muitas coisas bonitas também. Muitas coisas bonitas, que a pessoa tinha que se procurar ter um encontro com Jesus e tudo aquilo outro, e de repente ele fala assim, porque Jesus disse que vai vir buscar, e Jesus já veio buscar ela e pode vir buscar você também, segundo esse texto. E aí eu me engasguei, eu saí porque eu ia lá, eu ia falar, mas eu falei, se eu falar eu vou causar um problema no enterro. E eu saí, mas eu fiquei com aquilo no coração. E eu fiquei preocupado. Sabe por quê? Porque às vezes nós queremos consolar e confortar pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha, eu fui católico, eu fui mórmon, eu fui espírita candomblessista, eu fui da Assembleia de Deus e hoje eu sou adventista do sétimo dia. Aí você vai falar assim, rapaz, você passou por um monte de lugar. É verdade. E eu questionei muito Deus sobre isso. Eu perguntava a Jesus assim, mas Senhor, por que o Senhor me fez passar por tantos lugares? Por que o Senhor não me trouxe direto para a igreja adventista? E fiquei esperando a resposta de Deus. Até que um dia, Deus me deu uma mensagem. Deus me deu uma mensagem e Deus me explicou o porquê que Ele permitiu que eu passasse por tantos segmentos religiosos. Hoje no mundo, irmão, nós temos muitas religiões. E as pessoas acreditam de várias formas.
Mas você sabe que o diabo, ele é um especialista em mentira. E eu queria pedir para ele passar ali. O tema da mensagem hoje é esse aí: as falácias de Satanás. Porque foi isso que Deus falou comigo, porque que ele permitiu que eu passasse por tanto segmento religioso. Bom, mas o que seria as falácias de Satanás? O que é uma falácia? O que é uma falácia? Quando você ouve essa palavra, o que vem na sua mente? Eu disse que hoje era um dia para que você iria parar para pensar no que você iria me responder. E o que vem na sua cabeça quando se fala assim, falácia, o que é isso? A falácia, irmãos, é uma mentira que parece verdade. Só que ela é tão bem feita, ela é tão bem criada, que você não consegue saber se aquilo ali é uma verdade ou se aquilo é uma mentira. Ou seja, a falácia é uma mentira misturada com verdade. E Satanás é especialista nisso. Por quê? Aonde ele começou com isso? Com essa falácia? No próprio jardim do Éden. Quando ele diz para Eva, Deus fala para ela, não coma do fruto que tu vai morrer. E ele disse, não, pode comer que você não vai morrer. Você não. Eva comeu, ela morreu? Não. Então, aparentemente, ele falou a verdade ou não? Aparentemente, ele disse a verdade, não é isso? Porque ela comeu e não morreu. Então, parecia que o que ele falou era verdade. Mas não era, era uma falácia, era uma mentira que parecia verdade, parecia, e foi tão convincente que Eva acreditou. Então, ou seja, a falácia é uma mentira que parece verdade e é tão convincente que as pessoas acreditam quando ouvem. Porque Eva também ouviu. Eva só foi descobrir que era uma mentira quando Jesus veio fazer o juízo investigativo. O juízo investigativo, queridos, é uma doutrina bíblica que é uma doutrina, na verdade, uma das doutrinas principais dos adventistas do sétimo dia. Muitos segmentos religiosos não creem nesse juízo investigativo, mas a Bíblia é muito clara de mostrar que existe um juízo investigativo. Por exemplo, o que é esse juízo investigativo? Veja, Satanás falou uma mentira para Eva, Eva achou que era verdade, e aí depois Deus, ele aparece e procura, Adão, Adão, onde é que você está? Ou seja, Deus veio e foi fazer o quê? Veio fazer o quê? Uma investigação. Por quê? Deus primeiro fez uma investigação daquilo que eles cometeram, do erro deles. Deus investigou por que eles fizeram aquilo, e depois Deus fez uma sentença. Então, antes de Deus dar uma sentença, ele primeiro faz uma investigação. Veja, na Torre de Babel, antes de Deus dar uma sentença, o que Deus fez? Deus pegou e falou, desçamos e vamos ver o que eles estão fazendo. Então Deus veio primeiro investigar, olhou e depois deu uma sentença. Isso é chamado de juízo investigativo. E esse juízo investigativo, hoje, é o que Jesus está fazendo lá no santuário terrestre, celestial. E esse juízo é especialmente para a igreja. Mas só que existe uma falácia, dentre várias falácias que Satanás criou, e uma delas é essa. Ou seja, a igreja não vai passar por esse juízo investigativo. A igreja não vai passar por esse juízo investigativo. Ou seja, a igreja vai ser arrebatada secretamente e não vai passar. A igreja não passa pelo juízo de Deus. Só que a Bíblia é muito clara em dizer que passa. Então, ou seja, essa é uma das várias falácias que Satanás criou para enganar as pessoas. E a quantidade de pessoas enganadas é muito grande. Veja bem, qual é a palavra de consolo que a gente pode usar para consolar uma pessoa que perdeu um ente querido? Será que na Bíblia existe alguma palavra de consolo?
ele disse que o consolo era dizer que a pessoa estava no céu. Mas será que a Bíblia apoia? Qual é a palavra de consolo que a Bíblia apresenta para nós, para a gente falar com as pessoas? Eu pedi ali à irmã que ela deixasse já engatilhado na Bíblia dela, mas não é ainda, é a nossa introdução. Tá? 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 em diante. Preste atenção no que ela vai ler. Ó, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 em diante. Ela vai ler para a gente. Opa, tá vendo aí onde está o consolo? Viu o que ele disse? Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Com que palavra? Qual é o consolo do cristão que perde um ente querido? Ele disse, qual é o consolo? O consolo está na volta de Jesus e na ressurreição dos mortos. Só que ele repete várias vezes, não quero que seja ignorante em relação aos que dormem, que para Deus a morte é um sono. Então, são várias falácias que nós encontramos na Bíblia, que Satanás, então, ele cria para enganar as pessoas. Por quê? O consolo não está em dizer para a pessoa que a pessoa morreu e está no céu. Não é esse o consolo. O consolo é mostrar para ela que aquela pessoa que morreu, se ela morreu em Cristo Jesus, você vai tornar a vê-la novamente. Então, esse é o consolo que Deus deixou para nós. É o consolo bíblico que Deus deixou para nós. Mas Satanás criou várias falácias. Agora, a maior falácia de Satanás, existe a maior falácia de Satanás. E a maior falácia de Satanás é o que você vai começar a entender daqui a pouquinho. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não. Uma nota de quanto? 50. Verdadeira ou falsa? Sim, mas como é que você sabe que isso aqui é falso? Hã? E se eu disser que não é por isso? Não é por isso, não é pelo tamanho, não é por nada disso, não é por isso que você conhece que ela é falsa. Existe um outro motivo, você saber que essa nota aqui é falsa. Hã? Ah, porque você conhece a verdadeira. Você só sabe que essa nota é falsa porque você conhece a verdadeira. Por quê? Se você nunca tivesse visto uma nota de 50 reais e alguém pegasse uma nota falsa de 50 reais e desse a você, você ia pegar aquela nota falsa, achando que ela era o quê? Verdadeira. Ia botar no bolso, ia guardar e ainda ia passar para as pessoas. Por quê? Porque você nunca viu a verdadeira. Você não conhecia a verdadeira. Então foi te apresentada uma nota falsa. Só que você, por não conhecer a verdadeira, achou que essa falsa é verdadeira. Isso é para você começar a entender o maior truque do inimigo.
Isso é para você começar a entender qual é o maior truque dele, tá? Ele fez uma cópia, pegou o verdadeiro e fez uma cópia. Ele falsificou a nota verdadeira. E como é que ele fez isso? De que maneira que ele fez isso? E como é que ele consegue, então, enganar as pessoas em relação a isso? Por quê? Pensa bem. Se eu perguntar aqui para nós aqui que somos adventistas, irmão, a nossa igreja é verdadeira? Todo mundo vai dizer que é. Mas se eu perguntar para o Testemunho de Jeová se a igreja dele é verdadeira, ele vai dizer que é ou não? Se eu perguntar para um assembleano se a igreja dele é verdadeira, você acha que ele vai dizer que é falsa ou verdadeira? Então, para qualquer pessoa de qualquer segmento religioso, que você perguntar se aquela religião dele é a verdadeira, ele vai dizer que é o quê? Verdadeira. Está entendendo? Ele vai dizer que a dele é verdadeira. Bom, mas aí eu pergunto, será que todas as igrejas e todas as religiões do mundo são verdadeiras? São igrejas ou religiões de Deus? Porque quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos na Bíblia que Deus, desde o princípio, teve no princípio uma igreja que ele instituiu, que foi desde o Éden, essa igreja. E nós vemos que dentro da própria igreja de Deus, saiu uma igreja falsa, que começou com Caim. Caim mata o seu irmão Abel, porque Abel invocava o nome do Senhor, fazendo o sacrifício que Deus queria. Caim, por inveja, mata ele, sai, funda uma cidade. Dessa cidade começa agora o grande conflito. A igreja de Deus militando com uma igreja falsa, a verdadeira com a falsa. Então, no decorrer de toda a Bíblia, nós vamos encontrar que existe uma igreja verdadeira e uma falsa. Quer ver como é que fica claro isso? Mateus 7,15 diz assim, não precisa ler agora não, irmão. Mateus 7,15 diz assim, olha, acautelai-vos dos falsos profetas, né? Eles vêm vestidos de lobo, de cordeiro, mas são o quê? Lobo. Aí eu faço a pergunta para você, se na Bíblia tem um falso profeta, esse falso profeta, ele pertence a uma igreja verdadeira ou falsa? Falsa. Agora, se tem um falso profeta e pertence a uma igreja falsa, tem que ter o profeta o quê? Verdadeiro. E esse profeta verdadeiro tem que pertencer a que igreja? Verdadeira. Então, na Bíblia, fica muito claro que nós vemos duas igrejas militando, uma falsa e uma verdadeira. Não existe um monte de igreja na Bíblia. Na Bíblia só existe duas, uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. Então, isso fica claro, não fica claro? Mas agora, como é que eu consigo descobrir qual é a igreja falsa e qual é a igreja verdadeira? Porque ela está onde? Dentro da onde? Dentro da Bíblia. Então, essa igreja, ela tem que estar aqui dentro. E Satanás, de alguma maneira, ele falsificou essa igreja. De alguma maneira, ele fez isso. Ele falsificou essa igreja. Quer ver? Eu vou mostrar para você que é muito difícil você distinguir o falso do verdadeiro. Ele vai passar aqui um vídeo, olha só como é que é a falsificação, como é que ela é terrível. Presta bem atenção nesse vídeo. Se não abrir ali direto, ele vai abrir por fora. E quando você assistir esse vídeo, você vai ficar impressionado e logo em seguida eu vou perguntar a você se você realmente consegue distinguir. O Fantástico está começando e alerta você. Saiba como proteger seu bolso, porque o dinheiro, além de curto, pode ser falso. Uma operação da polícia descobriu um derrame de milhões de reais falsos em 6 estados brasileiros. E nossos repórteres flagraram na fronteira a venda de um dinheiro que não vale nada, só cadeia. O que estes homens oferecem durante o dia e no meio da rua é mercadoria ilegal. Tem de todo tipo. Tem pistola, tem 38, tem um 38 cano-médio aí, 6 tiros. Tem também remédios de uso controlado vendidos sem receita médica. Aqui, compra-se de tudo, até dinheiro falsificado.
Sem nenhuma preocupação, os camelôs exibem as cédulas falsas. Tá aqui? Tá aí. Pode conferir. Pode conferir? Estamos na principal rua comercial de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. O local atrai pessoas do Brasil inteiro, que estão em busca de produtos mais baratos, principalmente eletroeletrônicos. A venda de dinheiro falso é sempre feita do lado paraguaio, a poucos metros da fronteira com o Brasil. Como aqui o que separa um país do outro é apenas esta rua, os criminosos não encontram dificuldade para atrair compradores em busca de grandes quantidades de notas falsas. Na quinta-feira, com uma câmera escondida, nosso produtor conversou com este vendedor de dinheiro falsificado. Espera um pouquinho, uns 5 minutos. Pra quê? Vou pegar meu... Na volta, ele mostra o que conseguiu: cédulas falsas de R$50. Só tem de 50? Só de 50. Deixa eu ver, quanto você tem? 5. Papel daqui? Papel aqui. É impresso aqui mesmo? O rapaz faz a proposta: 5 cédulas falsas por uma verdadeira. Nesse caso, R$50 legítimos em troca de 250 que não valem nada. O camelô paraguaio diz ainda que consegue muito mais dessas notas. Você acha 5 mil? Pra amanhã, né? Eu pago 1.000, levo 5 mil? É. Onde que é mais fácil de eu passar isso aqui? No Brasil vai ser mais fácil. Fizemos um teste com uma nota verdadeira e outra falsa, com moradores do lado brasileiro da fronteira, em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Esta paraguaia se confunde. Me imagino que este sea falso. Essa, verdadeira. Você receberia essa nota? Sí, lo recibiría. O brasileiro também erra. Qual que é a falsa aqui? Nenhuma das duas. As duas é verdadeira. É? Opa, tá vendo como é que a nota falsa é difícil de identificar? A nota falsa é muito difícil de identificar. Eu quero ver se você, naquela ali eu mostrei e você conheceu fácil. Mas eu quero ver se você identificaria. Ele vai colocar ali, passar ali, e vai aparecer ali 2 notas. E eu quero agora ver se você consegue identificar qual é a falsa e qual é a verdadeira. Aí eu pergunto agora para você, qual é a falsa e qual é a verdadeira? Você olhando para elas, me diz. Uma ali é verdadeira e uma ali é falsa. Eu vou fazer o seguinte com você. Quem acha que a nota número 1 é falsa, vai ficar de pé. E os que acham que a nota 2 é a verdadeira, vai ficar sentado. Então, quem acha que é a 1, que é a falsa, fica de pé. Não fica com medo não, isso é só para a gente poder saber, conseguir identificar. Não precisa ter medo. Sim. Sim, elas se parecem. Mas uma ali é falsa e uma é verdadeira. É igual Denorex. Então, ó, eu vou agora colocar o seguinte. Quem ficou em pé, não, continua em pé, viu, irmão? Continua em pé. Quem ficou em pé, quem fica de pé, está dizendo que a nota 1 é falsa. E quem ficou sentado está dizendo que a nota 2 é a verdadeira. Agora, você vai dizer assim, mas eu não escolhi não. Se ficou em cima do muro, já está perdido, irmão. Ficou em cima do muro, já está enrolado com Jesus. Você já viu aquela história do camarada lá no céu, e numa divisa com o inferno? E o camarada em cima do muro, e os anjos de Deus tudo gritando, olha, pula para cá, e o camarada não pulava, e Satanás de lá quietinho. Satanás não falava nada. E os anjos de cá gritando, pula para cá, pula para o céu. Aí um camarada chegou para o diabo e perguntou, vem cá, por que você não fala nada? Está todo mundo mandando eles pular para lá, e o Senhor falou, ó, se ele está em cima do muro, ele já é meu. Então, se ficar em cima do muro, já é um problema. Então, tá bom, eu vou pedir para ele passar aí, nós vamos ver agora quem está certo e quem está errado. Ele vai passar o slide. Vamos lá. A nota 1 é a verdadeira. Quem ficou de pé, disse que ela era falsa. Errou. Agora, o que a gente precisa entender, irmãos, em relação a identificar essa nota? Veja, toda nota, ela tem o quê? Uma característica.
assim também a igreja de Deus na Bíblia, a falsa e a verdadeira, elas vão ter o quê? Características diferentes. A igreja verdadeira vai ter uma característica que a falsa vai tentar imitar, visto que o falso só existe por quê? Porque ele é cópia do verdadeiro. Está entendendo? Até aí? Está tudo certinho? Está dando para entender até agora? O que Deus está falando com você nessa manhã? Olha agora a característica da nota verdadeira. Ó, a nota falsa está mais escura e teve um dos elementos do código de emissão de cédula retirada. Este código é o registro de impressão da Casa da Moeda. Sempre deve trazer uma letra do alfabeto seguida de 10... Quantos números? Seguida de 10 números e outra letra. Ou seja, a nota verdadeira, ela tem uma letra, ou pode ser A, B, C ou D, e ela tem um código contendo 10 números. A nota falsa, ela retirou um número da cédula. Ela não tem os 10 números, ela só tem 9. Começou a entender agora a falsificação do inimigo? Só que ele retirou um número da nota e a nota parece idêntica à verdadeira. Só que ela não é. Porque a nota verdadeira tem 10 números, mas a nota falsa só tem 9 números. Está começando a entender agora como é que foi feita a falsificação? Só que é tão bem feito, que as pessoas o quê? Recebem a nota como verdadeira, né? E tem outra coisa. Muitas das vezes, quando ela receber a nota verdadeira e alguém falar para ela que a dela é falsa, ela fala assim, é ruim, hein? Não é mesmo. Não é mesmo, porque ela já ficou com a nota tanto tempo com a nota, e ela se apegou àquela nota, que quando alguém mostrar para ela a nota correta, verdadeira, ela vai dizer, não, essa minha nota não é falsa não. Mas ela ficou com a nota falsa durante muito tempo, porque a falsificação é muito bem feita. Então, qual foi o maior truque do inimigo em relação para enganar as pessoas com a nota falsa? O diabo, durante muitos anos, ele perseguiu e matou crente, e isso nunca funcionou. Quanto mais ele matava, mais crente surgia, irmão, mais mártir ele tinha. Então ele pensou, eu vou parar de matar. O que ele fez? Ele criou igreja. A igreja é o maior truque do inimigo. Por quê? Quem é que dá a Bíblia para as pessoas? Não é a igreja? A gente não vai na igreja aprender a Bíblia? Sendo que, se a igreja ensinar certo, a gente aprende o quê? Certo. Mas se ela ensinar errado, a gente aprende errado, acreditando que está certo, e ao ponto de quando alguém mostrar o certo, eu já aprendi errado tanto tempo, que eu não quero mais aceitar. Então entenda, esse é o maior truque. Foi o quê? Igreja. Se eu perguntar para você assim, ó, tem alguém aqui que, além de mim, veio da Assembleia de Deus? A história é da Assembleia de Deus. Vem da Assembleia de Deus. Então, a Assembleia de Deus é uma casa de oração? A Igreja Católica é casa de oração? A única que não é casa de oração, que nem oram, das igrejas, é os Testemunhos de Jeová. Que lá eles nem oram. Então, por exemplo, uma das características para você identificar a Igreja de Deus é essa. Passa aí para mim, por favor, Tiago. Pode passar. Isso aí. Veja bem. Deus, como eu falei para você, tem uma igreja. E a forma de eu identificar isso é na Bíblia. Então, a primeira característica da igreja de Deus é que a igreja de Deus, ela é o quê? Uma casa de quê? De oração. E aonde é que está isso? Ó, em Isaías 56:7 diz assim, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, a primeira coisa que eu descubro é o seguinte, que a igreja de Deus, ela seria chamada de casa de oração. Deus tem uma igreja, e essa igreja seria chamada de casa de oração. Então, a princípio, todas as igrejas são de Deus.
Porque todas elas são chamadas de casa de oração. Então, elas têm a primeira característica da nota verdadeira. Ela tem a primeira característica da nota verdadeira. Por quê? Porque todas elas são casa de oração. Então, você fica assim, mas espera aí. Mas e agora? É casa de Deus, porque é casa de oração também. Eu falei, tá bom. Só que tem o seguinte. Essa é uma das características. Mas, nós vamos ver agora uma outra característica. Para ver se essas igrejas também têm a outra característica da nota verdadeira. Porque entenda, a nota verdadeira, a nota falsa saiu da verdadeira. A igreja falsa saiu da igreja verdadeira. Então Deus tem que ter uma igreja verdadeira onde? Na Bíblia. Na Bíblia, não é o que eu falo, mas é o que a Bíblia apresenta. Então, não. Volta só, então pode deixar, agora é aqui a Bíblia. Agora, nós vamos abrir a Bíblia aí, vamos ler lá Isaías 56. Vamos ler lá em Isaías 56. E eu vou ler com vocês, Isaías 56, de 1 ao 7. Porque, olha, todas as igrejas, elas se intitulam casa de oração, não é isso? Não é verdade? Todas as igrejas não se intitulam casa de oração? Pronto, agora você não me conhece mais. Você está me conhecendo? Não está me conhecendo, né? Não está me conhecendo mais. Aqui ninguém me conhece mais. Botei o óculos. Eu não sei, com Superman funciona. Ah, acharam aí Isaías 56? Tá bom. Agora a gente vai ler e vamos começar agora a desmiuçar aqui o texto. Por quê? É aqui nessa parte da Bíblia que todo mundo diz, baseado aqui, que a casa dela, que a igreja deles é casa de oração. Porque não tem, só tem aqui e mais um lugar que a Bíblia diz que é casa de Deus, é casa de oração. Então, é baseado nesse versículo 7, de Isaías 56. Só que o versículo 7 está dentro de um capítulo. Então, nós vamos ler o capítulo agora. Por que que Deus está chamando de casa de oração a igreja dele? E qual é o benefício de você frequentar a igreja de Deus, aqui da Bíblia, a casa de oração dele, e o que que ele te pede para que você faça isso. Então, vamos ver agora. Versículo 1, diz assim, ó. Assim diz o Senhor, mantenha o direito e pratique a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isto, e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que estiver se unido ao Senhor, e esse de estrangeiro somos nós, não deve dizer, o Senhor certamente nos excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer, eis que sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam a minha aliança. Para aí. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Deus diz que se agrada tanto do estrangeiro quanto dos eunucos que guardam os seus sábados, e abraçam também a aliança dele. Aí eu pergunto, o que é a aliança de Deus? O que é essa aliança de Deus? Que aliança é essa que Deus fez? O que é a aliança de Deus? Passa aí o slide. Não, volta lá. Passa agora, por favor. Aí, Deuteronômio 4:13. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode abrir para ver. Ó. Deuteronômio 4:13 diz assim: então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10, e o escreveu em 2 tábuas de pedra. Opa! Então ele está dizendo, olha só, a terceira característica da igreja de Deus. A primeira característica, ele disse que para você frequentar, você precisa guardar o quê? O sábado.
terceira característica, ele disse que você tem que abraçar a aliança dele. Qual é a aliança dele? São os 10 mandamentos. Mas são 10 ou é 9? 10. Só que a nota falsa, ela tinha quantos? 9. Ela tirou 1. Tem uma outra que tirou 2. Tem uma outra que tirou 2. 2 números do mandamento. Que é a igreja romana, católica. Ela tem 10 mandamentos no catecismo, mas ela retirou 2. Retirou o segundo e o quarto. Então vamos lá. Então a aliança de Deus, ela é a terceira característica, tá? Da igreja de Deus. Aí ele vai continuar. Vamos lá. E abraçar a minha aliança. Versículo 5. O que eu vou ganhar por eu fazer isso? Aí Isaías 56:5 ele diz, ó: darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial, um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome o quê? Opa, tá vendo aqui meu problema de nome? Eu não disse que que o ser humano não sabe escolher nome? Se o ser humano soubesse escolher nome, para que Deus ia dar um novo? Deus já sabia que o ser humano não sabe escolher nome, que muitas pessoas têm um nome que não gosta. E Deus, já sabendo disso, já resolveu o problema aqui. Ele falou: olha, se você frequentar a minha casa de oração, guardar o meu sábado, abraçar a minha aliança, você vai ter um nome eterno. Eu vou te dar um novo nome. Então, ele já fez uma promessa aqui para mim, ó. Aí ele continua. Versículo 6. Ó, os estrangeiros que se aproximarem do Senhor para servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles, sim, todos que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança. De novo. Aí o que ele vai fazer? Ó? Também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa e os seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, qualquer igreja que ela diz para mim que ela é uma casa de oração, mas ela se baseia nesse texto aqui, se ela diz, não, minha igreja é casa de oração, é casa de oração, aonde está? Está lá em Isaías 56, versículo 7, Deus falou que a minha igreja é casa de oração. Opa, tá bom, ele leu só um versículo isolado, mas o contexto todo, Deus disse, olha, para você frequentar a casa de oração, você precisa guardar o meu sábado. E aí talvez alguém pode dizer assim, mas irmãos, essa coisa de casa de oração e de sábado, tá bom, a casa de oração sim, mas essa coisa de sábado foi lá no Velho Testamento. A casa de oração foi lá no Velho Testamento. No Novo Testamento não existe isso, mas só que Jesus, lá no Evangelho de Mateus, lembra quando Jesus chegou na igreja e o povo estava fazendo comércio? Jesus meteu o chicote em todo mundo, quebrou tudo, e Jesus falou assim, olha, Deus, está escrito que a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fazem dela covil de ladrão. Jesus vai e confirma, passa aí, irmão. No slide. Só acho que mais um pouquinho. Só mais um aí, para ver se eu botei atrás. Aí. Mateus 21, 12 e 13, olha ali. Jesus confirma que a casa dele era chamada de quê? Casa de oração. Jesus confirma isso. Então, no Novo Testamento, é dito também, se a pessoa disser, mas isso foi no Velho. Não, no Novo Testamento também diz que é casa de oração. Só que a casa de oração que Jesus estava expulsando as pessoas, era a casa de oração do judeu. E todo judeu sempre guardou que dia? Sempre guardou o sábado. Então, a característica, a segunda característica da casa de oração, da nota verdadeira, é o quê? É que ela guarda o sábado. A terceira característica é que ela abraça a aliança, que é os 10 mandamentos. Ela não pode retirar uma nota, não pode retirar um número. Como a nota falsa retirou um número. Ou seja, para todas as igrejas, 9 mandamentos é válido, só não vale um, que é o sábado. Então, eles retiraram... Irmão, está entendendo como é que o truque é muito bem feito? Entenda agora, o truque é tão bem feito, irmão,
que ele disse que, se possível, enganaria até os escolhidos. Por quê? Você sabe qual é o outro maior truque que existe? O outro maior truque que existe é cura e milagre. Por quê? Se é a igreja de Deus, tem que ter cura, tem que ter milagre. Então, a cura e o milagre é o método mais usado para enganar as pessoas. Por quê? Se tem cura, se tem milagre, é Deus que está fazendo. Então, é a igreja de Deus, porque tem cura e tem milagre. Mas, o problema é que a Bíblia diz que o próprio Satanás, ele se transfigura de anjo de quê? De luz. Ele se passa por anjo de luz. Ou seja, quem é o anjo de luz da igreja? Quem é? Da igreja de Deus. Quem é o anjo de luz? Não é Jesus? É Jesus. E ele precisa, então, se parecer com quem? Com Jesus. Ele precisa se parecer com o próprio Deus, para que as pessoas acreditem que aquela igreja é a igreja de Deus. Porque se ele não fizer assim, as pessoas não vão acreditar. As pessoas não vão acreditar. Então, entende como é que o truque é muito bem feito? O truque é muito bem feito. E ainda se a pessoa insistir em dizer, não, mas ainda assim, a Bíblia diz que essa coisa de casa de oração, por exemplo, que os testemunhos de Jeová falam isso, tá? Por isso que eles não se intitulam casa de oração. Isso é lá para o Antigo Testamento. Mas olha só, quando ele volta ali um slide, volta só um slide, Tiago. Olha lá, Apocalipse 2,17, ela me traz a minha maior alegria. Por quê? Deus diz que se eu frequentasse a casa de oração, ele ia me dar um novo nome, não ia? Olha como é que Jesus confirma isso aqui, ó, em Apocalipse 2,17, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei eu comer o maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão sem aquele que recebe. Opa! Jesus falou assim, ó, frequenta a minha casa, guarda o meu sábado, abraça a minha aliança, que é os 10 mandamentos, e eu vou te levar para o céu. E você vai para o céu. E quando chegar lá, eu vou te dar uma pedra e vou te dar um novo nome. Eu falei, glória, é aqui mesmo. Se não for essa igreja aqui, eu não tem outra. Tudo que eu mais quero é ter um novo nome, irmão. Então, e isso está no Novo Testamento. Jesus confirma, então, a igreja de Deus lá no Antigo Testamento. Então, não dá para a pessoa pegar e dizer assim, não, isso é coisa do Antigo. Sabe qual é o problema? O problema é que se agora você diz assim, ó, o sábado foi abolido, tá bom. Se eu tiro o sábado, e o sábado é a característica da nota verdadeira, quanto fica valendo a minha nota? Fica valendo quanto a nota agora? Tá entendendo? Eu sei que é difícil, eu sei que é duro de aceitar, mas olha só, deixa eu dizer uma coisa para você, as pessoas dizem assim, ó, os adventistas do sétimo dia são seita, tá, só que o pastor André Valadrão esses dias fez um vídeo aí, deu maior confusão, porque ele disse isso, chamando a gente de seita. Bom, só que, o que ele está dizendo, na verdade, é o seguinte, se nós somos seita, é que nós não somos a igreja, não somos igreja de quem? De Deus. Mas se não é de Deus, é de quem? Ah, é aí que está o mistério. O tempo todo que ele quer dizer é isso, que a igreja dele é a de Deus e a nossa do diabo. Só que você agora está vendo como é que o diabo fez para operar a falsificação. Ele pegou a igreja verdadeira, fez uma falsificação com a falsa, substituiu o sábado por domingo e disse, o dia do Senhor é domingo, o sábado acabou. Não é aquilo que a nota falsa fez, os falsificadores da nota fizeram? Não retiraram um código da nota? Então, foi a mesma coisa que o inimigo fez. Então, quando agora você olha para aquela nota que você recebeu e que você não sabia, porque você não conhecia a verdadeira, você agora descobre que você andou com uma nota falsa no bolso. Por exemplo, eu andei a nota falsa no bolso durante muitos anos. E eu acreditava que era verdadeira. E eu passando para as pessoas, levando as pessoas para lá receber essa nota. Só que a nota era falsa, só que eu não sabia. Só que eu descobri que aquela nota não valia quanto? Não valia o quê? Nada. E isso é que dói, fala a verdade.
Sabe o que dá? Você imagina, você tá com aquele monte de nota assim, e de repente você chega no boca do caixa, o caixa confere e fala assim, ó, infelizmente essa nota é falsa. Essa nota não vale nada. Imagina a sua reação. Está entendendo como é que o truque é muito bem feito? E por que, irmãos, que eu disse que o maior truque é esse? O fato dos milagres, da cura e os milagres. Por que isso? Veja bem, deixa eu explicar uma coisa para você. Satanás, ele sempre quis a glória para ele, de Deus para ele. Ele não abre mão disso. Ele sempre quis a glória de Deus. E Deus não divide a glória dele também com ninguém. Mas você sabe qual é o único momento que ele permite que as pessoas pensam que é Deus que está fazendo? Que alguém me perguntou assim, e eu vou contar um testemunho para você hoje. Eu vou te contar uma coisa. Eu estava saindo de manhã cedo, no sábado de manhã, lá na associação, e quando o irmão chegou, ele me fez uma pergunta. Ele falou assim para mim, Mota, tem uma irmã que veio da Assembleia, e ela me fez uma pergunta e eu não soube responder. E eu perguntei, que pergunta foi essa? Ela perguntou para mim o seguinte, ela falou, Mota, eu fui curada quando estava lá na Assembleia, mas agora eu tenho uma dúvida, eu não sei se foi Deus ou se foi o diabo. Quem é que me curou? Aí, eu falei, irmão, olha só, eu vou explicar para você, mas só tem o seguinte, depois que eu te explicar, o diabo vai vir em cima de mim com uma fúria tão grande que você não faz ideia. Eu nem gosto de explicar isso. Mas, e até porque algumas pessoas têm dificuldade de acreditar. Mas eu vou te explicar. Entenda bem. O maior truque do inimigo é a cura, é o milagre. Jesus disse em Mateus 24, que antes da vinda dele surgiriam falsos cristos e falsos profetas, que fariam milagres. E operariam, mas ele não disse que os milagres eram falsos. Ele disse que operariam milagres e prodígio. Viria do falso, não viria dele. Tá, mas como é que ele faz? É que Satanás faz o milagre, faz a cura, só que ele permite que a pessoa pense que seja Deus. Ele não busca para ele essa autoria. Por quê? Porque se ele buscar para ele essa autoria, as pessoas não vão dar crença na nota falsa. Então, as pessoas precisam acreditar que é Deus que está fazendo. Por isso que ele disse, se possível, enganaria até os escolhidos. Eu quero dizer para você, nessa manhã, você não vai ser mais enganado. Você não vai ser mais enganado. Aí, esse irmão virou para mim e falou assim, mas espera aí, Mota. Espera aí, mas o diabo não pode fazer coisa boa. Aí eu falei, quem disse que não pode fazer coisa boa? Não, não pode, o diabo não pode fazer coisa boa. Presta bem atenção, Jesus disse assim para nós, ó. Vocês que são mal, sabem fazer coisas boas, fará o Pai que está no céu. Jesus disse que eu sou mal e faço coisas boas. Eu não vou discutir com ele? Jesus disse, você que é mal, sabe fazer coisa boa. Ora, claro que o diabo é mau e pode fazer coisa boa. E eu vou contar, aí eu contei para ele um testemunho. Porque quando eu estava no espiritismo, o meu filho, e está a minha esposa aqui com testemunha, ele ficou acometido de lepra. Ele deu lepra no rosto todo, começou a comer o nariz dele, aquela coisa toda. E aí, eu desesperado, minha esposa também desesperada, a entidade incorporou lá na mãe de santo, me chamou e falou assim, seu homem, pega um balde com água, pega a erva tal, macera ela ali dentro, aí eu fiz conforme ele mandou, aí ele pegou o meu filho, ele tinha o quê? Uns 9 meses, né? Ele pegou meu filho, segurou de cabeça para baixo, por uma perna só, e mergulhou naquele balde 3 vezes. E falou, agora bota ele para dormir, que amanhã ele vai amanhecer bom. Bom, o nosso filho amanheceu no dia seguinte como? O que você acha? Curado, igual Naamã. Curavo, alvo como a neve. Eu lembro quando eu contei isso no testemunho numa igreja, teve uma irmã que gritou, oh glória, aleluia! Eu falei, aleluia não, misericórdia, irmã. Porque não foi Deus que fez, foi o diabo.
Ele fez aquilo para me manter em o quê? Enganado. Para me manter enganado. E eu falei para ele que ao revelar isso para ele, eu ia receber um ataque do inimigo. Tá bom. E eu fui para casa. E quando eu cheguei em casa, eu saí com a minha esposa e fui buscar uma irmã para levar ela para a igreja, que ela teve derrame, tem dificuldade. Mas pensa numa irmã teimosa, ex-assembleana teimosa, sabe? Teimosa que só, irmão. Ex-assembleana também igual eu. Rapaz, cheguei lá, a irmã já tinha ido. Aí eu fomos atrás. Quando eu cheguei na rotatória, a irmã estava atravessando. Minha esposa saiu do carro, Isabel, e ela nem ia com ela. Fingiram que não estava ouvindo. E os carros tudo parados. Dei a volta, irmã, Tá, botei a irmã no carro, levei ela para a igreja. Aí o que eu fui fazer quando chegou na igreja? Eu fui subir a calçada para deixar mais fácil para ela sair. Mano, no que eu subi a calçada, eu sempre passei ali, nunca aconteceu. Nesse dia, o carro bateu numa pedra na calçada e fez um barulho, mas um barulho enorme. Aí eu fui andando devagarinho, parei o carro, ela desceu, eu olhei debaixo do carro, não vi nada quebrado. Falei, não aconteceu nada, Deus é bom, não aconteceu nada. Irmãos, continuei ali o dia, amanhã na igreja, levei ela para casa. Não, ela teimosa, quando eu olhei, ela já estava lá embaixo, de novo. Ô, irmã teimosa, irmão. Quando eu olhei, eu falei, será lá onde vai Isabel? Aí, nisso, um irmão viu, parou o carro e botou lá dentro. Tá bom, levei alguns irmãos para a igreja, fui para o treinamento em Uaíba, de dupla missionária, deixei o carro lá o dia inteiro também, fui para casa, deixei o carro parado a noite toda. Quando foi de manhã cedo, passa aí, o slide aí. Olha o que aconteceu com o carro. Olha aí. Está vendo aqui? Isso aqui é um buraco. Esse buraco é um buraco de um dedo que ele fez no cárter do motor. O carro por baixo tem um peito de aço. A pedra bateu no peito de aço, rasgou o peito de aço e fez um furo de um dedo no cárter do motor, aonde armazena o óleo do carro. Veja, quando eu cheguei no domingo de manhã, esse irmão foi lá para me ajudar. Aí quando a gente olhou, estava lá aquela fileira de óleo derramada ali. Só que ele estava furado desde ontem, desde o sábado. Ou seja, na igreja não tinha marca de óleo, onde eu fiquei estacionado. Lá em Uaíba não estava marca de óleo. Por quê? Se esse óleo vazasse todo, ia acontecer o que com o motor do meu carro, Tiago? Eu ia perder o quê? Então o diabo me atacou com tanta fúria que a intenção dele era acabar com o quê? Com o meu carro. Só que Deus, irmão, não deixou vazar o óleo. Ele só deixou vazar o óleo no dia seguinte, que aí vazou. O carro estava encostado, parado, o óleo vazou todo. Tivemos que botar lá quase 3 litros de óleo, não foi isso, Ailton? Nós botamos no carro, puro de um dedo no óleo. Aí ele falou, pastor, o carro desce óleo aqui igual água. Falei, meu Deus do céu. Deus segurou, irmãos, por quê? A fúria do inimigo é quando a gente revela a falácia dele. Porque essa é a maior falácia de Satanás, irmão. Essa é a maior falácia de Satanás. Igreja, é a maior falácia dele. E os milagres e as curas é que vem junto. Falsificando para se passar pela igreja verdadeira. Só que agora você descobriu que essa igreja, na verdade, é a verdadeira ou é falsa? Segundo tudo que você viu aqui agora, segundo tudo que eu mostrei para você na Bíblia, você agora conseguiria identificar a igreja verdadeira. Você nem precisaria botar os profetas em prova. Se você descobrir qual é a igreja, por que você precisa descobrir os profetas? Você agora já sabe qual é a verdadeira e qual é o quê? A falsa. Mas quem mostrou isso para você? Fui eu ou foi a Bíblia? Eu quero perguntar, isso ficou muito claro para você nessa manhã ou não? Agora, é difícil de aceitar ou não? Não é difícil de aceitar? É difícil de aceitar, eu entendo, irmão. Porque para mim não foi fácil. Para mim não foi fácil. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, ele tem uma igreja. E essa igreja tem uma aliança com ele. E a Bíblia chama a igreja de Deus de a noiva do Cordeiro. Ou seja, essa noiva, essa igreja, ela tem uma aliança
Por quê? Aliança é sinal de compromisso. É sinal de quem tem compromisso com Ele. E Jesus, quando vier buscar essa igreja, Ele vai procurar essa aliança. Ele vai buscar aqueles que têm esse compromisso com Ele. E Ele vai olhar e vai falar, cadê a sua aliança? Quando Jesus vier te buscar e vier me buscar, cadê a sua aliança? Só que tem muita gente hoje que a aliança está como? Muitas vezes a aliança está manchada. Tem outros que desfizeram da aliança. Tem outros que ainda nem têm aliança. Tem outros que nem têm ainda aliança. Mas eu pergunto para você nessa manhã, eu não sei como está a sua aliança com Deus. Talvez sua aliança está manchada, está borrada, mas Deus é um ourives. Se a tua aliança está manchada, Deus quer fazer o quê? Quer polir e tornar a sua aliança novinha. Se a aliança está quebrada, Deus não vai consertar a sua aliança. Deus vai te dar uma nova. E se você não tem aliança ainda, querido, hoje é o dia de você falar com o Senhor, Senhor, eu quero essa aliança contigo. Hoje é o dia de você tomar essa decisão e falar com Jesus, Jesus, eu quero essa aliança. Eu quero, quando o Senhor voltar, eu quero que o Senhor veja que eu sou uma igreja comprometida com você. Eu tenho um compromisso com o Senhor, porque eu abracei a sua aliança. Então, nessa manhã, querido, o meu apelo para você é, se você hoje entendeu essa mensagem, e se de alguma forma Deus está falando no seu coração, hoje eu quero orar por você. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero nessa manhã, querido, nós vamos colocar aqui um louvor. E você, se você entendeu o que Deus falou com você nessa manhã, eu vou convidar você, enquanto esse louvor é tocado, para você ficar de pé. E se você sentiu o desejo de vir aqui à frente, você vem também à frente, que eu vou orar também com você. Ele vai colocar aqui um louvor. E durante esse louvor, eu quero que você fale com Deus. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como uma oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer, te obedecer. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como uma oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer, te obedecer.
Deus seja louvado na sua vida que veio aqui à frente, viu, querido? Entenda que essa aliança que você está fazendo não é comigo, mas é com o Senhor Jesus. E eu tenho certeza que Deus é fiel para guardar a sua vida até a volta dele. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero entregar a sua vida na mão do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 4, versículos 5 e 6, que toda criatura de Deus é boa, não tendo do que rejeitar, sendo recebida com ação de graça, porque pela oração e pela palavra é santificada. Então a palavra foi entregada, e agora nós vamos orar, para que Deus confirme a sua aliança. Amém? Querido bom Deus, somos gratos, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos concede na manhã deste dia. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor não nos deixa, Senhor, enganados nem confundidos. Os seus filhos, a tua palavra diz, que as suas ovelhas ouvem a sua voz e te seguem. E aqui está, Senhor, as suas ovelhas, aquelas, Senhor, que o Senhor disse, que quem é de Deus, escuta as coisas de Deus. E elas são suas, Senhor, porque elas te ouviram até aqui. E aqui na frente, Senhor, elas vieram, Senhor, para fazer essa aliança contigo, Pai. Receba agora nesse momento, Senhor, essas vidas que aqui estão. Ó Pai, o Senhor sabe da luta e dificuldade que elas estão vivendo, de que elas estão passando. O Senhor sabe dos conflitos que elas estão vivenciando. Mas a tua palavra também garante, Senhor, que toda essa necessidade, que o Senhor, segundo as suas riquezas em glórias, suprirá todas as necessidades dos seus filhos em Cristo Jesus, para que o seu nome seja glorificado. Então glorifica o seu nome na vida das suas filhas e dos seus filhos nessa manhã, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Visita os seus lares nesse momento, repreende todo dardo, toda seta inflamada do diabo. Pai, se o inimigo entrou por um caminho na vida deles, que por 7 caminhos ele fuja, Senhor. Que nenhuma ferramenta forjada, preparada contra a vida deles se prepare. Por favor, Senhor, toma a vida deles nas suas mãos e os conduza nos seus braços de amor, em nome de Jesus. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és
Senhor.